Segundo definição da Organização Mundial da Saúde, doença rara é aquela que afeta 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. São enfermidades crônicas, progressivas, degenerativas, incapacitantes e ou fatais. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre esses tipos de enfermidades que atingem cerca de 13 milhões de brasileiros. Vamos ver o que diz a nossa Constituição sobre esse assunto. A Carta Magna diz que todos são iguais, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre o tema, eu converso agora com Alexandra Moreski, advogada especialista em Direito da Saúde, e com Marli Sampaio, advogada especialista em Direito Civil. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso programa. E antes da gente começar a nossa conversa, eu convido a todos para assistirem um trecho do programa Repórter Justiça, aqui da Rádio e TV Justiça. Se já é difícil conviver com uma doença rara, imagine com várias delas associadas. Luana é mãe de 4 filhos. A mais novinha, Cauane Vitória, acabou de completar 3 anos. Desde o primeiro mês de vida, a menina começou a apresentar sinais de que algo não ia bem. Ela mamava, ela não tinha nem um mês de vida ainda. Toda vez que ela mamava, ela engasgava. Aí ela mamava, engasgava e aquilo foi engasgando. Aí ela começou a perder peso, ela não ganhava peso. Foram 2 semanas internada na UTI. Houve até suspeita de meningite. A garotinha entrou em coma quando teve um sangramento na cabeça. Ela começou a ficar toda torta e nessa segunda tomografia viram que ela estava com esse sangramento na cabeça. Foi quando a geneticista começou a averiguar por quê. Porque tem síndromes genéticas que fazem a criança dar esse sangramento na cabeça, né? Aí eles começaram a investigar. A primeira suspeita da genética foi a síndrome de Bordo, coisa assim a síndrome. E aí deu negativo, depois começaram a tratar, a investigar a síndrome de acidemia orgânica. Entraram com as megavitaminas, foi quando a Cauane deu a melhorada, porque ela estava toda torta. Cauane Vitória tem erro inato do metabolismo. Também sofre de insuficiência adrenal com hipotireoidismo. Tem hipercrescimento, apneia, derrame do pericárdio e pressão alta. A gente foi descobrindo aos poucos. Primeiro veio uma, aí com vários exames veio outro, e com outros exames, assim, conforme foi passando o tempo, a gente foi descobrindo os problemas dela. Desde cedo, a criança tem acompanhamento em um centro de referência em doenças raras em Brasília. Ele fica neste hospital onde a doutora Romina trabalha. Locais como este dão um alívio ao paciente. Os pacientes sabem onde procurar. Geneticamente é uma especialidade que também é rara, né? Não só as doenças são raras, mas também a genética. Somos poucos geneticistas no país, somos 300 no país. Então, ter um local que serve para a população saber, aí tem atendimento para esse tipo de doenças, eu acho que é muito bom, né? Útil. Não é uma doença que foca ou que se manifesta somente num determinado setor do organismo. Não é? São doenças que cursam com pneumopatia, com cardiopatia, com nefropatia, com hepatopatia, com osteopatia, ou seja, são doenças de muitas manifestações e que, portanto, requerem uma assistência médico-hospitalar de alta complexidade, em cardiologia, em ortopedia, em nefrologia, em neurocirurgia, em neurologia, ou seja, é uma gama de cuidados que o doente de uma doença rara precisa ter. Doutora Alexandra, quais são os direitos de quem tem uma doença rara? Bom, regra geral, as pessoas com doenças raras, elas têm diversos direitos, né? Sejam eles trabalhistas, previdenciários, direito a acesso à medicação, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde, né? Então, são diversos direitos em várias áreas. Cabe saber aí que tipo de doença essa pessoa tem, até para um melhor enquadramento. E o que caracteriza esse conceito? E a senhora pode dar também alguns exemplos de doenças raras, doutora? Então, como você falou no início do programa, é aquela doença que atinge 65 a cada 100 mil pessoas, né? Aí a gente tem também as doenças ultra raras, que são aquelas que atingem ainda menos pessoas. A gente tem aqui no Brasil vários tipos de doença, mas a mais conhecida é a AME, né? Porque sai na televisão todo o tempo, né? Aquela do medicamento mais caro do mundo, aquele medicamento que custa hoje 9 milhões
de reais. Então, esse está sempre na televisão, a gente sempre vê as campanhas, né? Então, a AME é um tipo de doença rara. Aqui no escritório eu tenho algumas doenças ultra raras, inclusive uma chamada doença de Pitt-Hopkins, que hoje no Brasil, nós temos 80 crianças apenas com essa doença. Então, é uma doença ultra rara. A gente também tem a síndrome de Rett, que é outro exemplo de doença ultra rara, que hoje ela está em média de 90 pessoas com essa doença no nosso país apenas. Então, para vocês verem como é difícil, né? Até o diagnóstico dessa doença, a gente aproximadamente devem ter algumas milhares de pessoas que têm doenças raras e não sabem, porque hoje o diagnóstico é muito precário. Aqui no Distrito Federal, falo do Distrito Federal, a gente já consegue triar 53 tipos de doenças raras, através do teste do pezinho. Em outros estados, a gente não consegue ter esse teste do pezinho ampliado. Então, você não consegue fazer essa triagem. Doutora Marli, além de todos os desafios médicos que vão desde o diagnóstico, né, como a doutora Alexandra falou, essas pessoas elas ainda enfrentam muitos desafios para poder conseguir acesso ao tratamento, a todos os direitos? Assim, acho que o principal desafio da pessoa com doença rara é o acesso ao tratamento precoce, mas também eu colocaria aqui a incorporação desse tipo de medicamento ao Sistema Único de Saúde, é um dos desafios. E somado também a quebra de patente, mas eu falaria aqui da incorporação desses medicamentos ao Sistema Único de Saúde, porque não raras vezes o que nós temos a pessoa com diagnóstico e o laudo médico especificando muito bem do que se trata. A pessoa passou por vários tipos de tratamentos no Sistema Único de Saúde, nenhum deles fez efeito, e exatamente aquele medicamento que vai surtir efeito, cuja pesquisa científica demonstrou que ele é suficiente para ele não vai atingir ele não vai atingir os sintomas, mas exatamente a causa, vai amenizar essas questões, e aquele medicamento não está disponível no Sistema Único de Saúde. E como garantir assistência jurídica para essas pessoas que precisam, na maioria das vezes, recorrer ao judiciário, né, para poder fazer valer seus direitos e ter acesso ao medicamento, doutora Marli? Olha, em primeiro lugar, existem várias associações, muitas associações que dão um verdadeiro suporte e apoio à pessoa com doença rara. Então, basta você fazer uma pesquisa e você vai encontrar muitas associações que dão suporte e não poucas vezes essas associações elas já têm ações civis públicas, elas têm acordo com o Ministério Público, tudo isso, então vale a pena. Agora também tem a questão do acesso individual, através da Defensoria Pública, e quando há uma demora da Defensoria Pública, nós sabemos que existe uma demanda muito grande nas defensorias públicas estaduais e distritais, então não tem jeito, vai ter que procurar um advogado particular e ingressar com essas ações na Justiça Federal, principalmente porque esses medicamentos não são incorporados ao SUS. Qual a nossa legislação específica, doutora Alexandra, que protege quem tem doenças raras? Nós temos uma portaria, né, portaria 199 de 30 de janeiro de 2014, do Ministério da Saúde, que traz, né, a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Doenças Raras. Então, mais do que só uma lei, ela é uma portaria que garante todo o atendimento integral a essa pessoa com doença rara, desde o diagnóstico até todos os tratamentos necessários para essa criança, né? Em geral, elas descobrem as doenças raras muito na infância, né? Então, para essa criança, esse adulto, esse adolescente, até a vida idosa. E a gente está falando no âmbito da saúde pública, né? O âmbito do SUS. Quando você parte um pouquinho para o âmbito privado, quando você fala ali da saúde suplementar, a gente tem o contrato e as regras específicas da ANS, que regem esses atendimentos,
né, para essas pessoas com doenças raras. E é importante lembrar que a gente teve uma alteração recente na 9656, que é a famosa lei dos planos de saúde, que trazem, né, a obrigatoriedade dos planos de saúde incorporarem os medicamentos que são incorporados no SUS. Bom, a gente vai falar mais sobre isso depois. Antes, vamos ver a primeira pergunta de telespectador que a nossa produção recebeu. Pessoas com doenças raras têm direito ao benefício de prestação continuada? Doutora Marli. Quando nós falamos de benefício de prestação continuada, nós estamos falando da lei do LOAS. E a lei do LOAS, ela é muito clara ao dizer que há necessidade da pessoa apresentar um laudo demonstrando que a sua incapacidade, que a sua morbidade, que ela vai continuar por um período mínimo de 2 anos. E além desse benefício, doutora Alexandra, previdenciário, quais são os outros? Então, a depender da situação, né, se a pessoa estiver trabalhando, por exemplo, ela pode requerer o benefício por incapacidade temporária e hoje não existe mais o benefício de incapacidade permanente, né? É o antigo aposentadoria por invalidez, né? Muita gente conhece por esse nome, aposentadoria por invalidez. Esse nome mudou, hoje é um benefício por incapacidade temporária. E por quê? Porque a cada 2 anos você faz uma nova perícia para verificar se a incapacidade permanece. Nesse caso, diferente do PPC, como a doutora Marli explicou, ele é contributivo. Então, você precisa estar trabalhando. E como que eu faço para conseguir esse afastamento? Primeiro você vai procurar o seu médico vai dar o laudo, vai dizer que você está incapacitado para exercer as suas funções, seja ela qual for, tá? E aí você vai renovando esses atestados pelo período mínimo de 2 anos. Após o afastamento pelo auxílio-doença, primeiro você entra com auxílio-doença, fica afastado ali por aquele período de 2 anos. Depois desse período de 2 anos, você entra com o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária, ou seja, a famosa aposentadoria por invalidez. A cada 2 anos, você retorna ao INSS para verificar se permanece essa incapacidade, até você completar 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Completou essa idade, não tem mais necessidade de fazer novas perícias. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, nós vamos fazer uma pausa, vamos para o intervalo e já já estaremos de volta. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre doenças raras, que atingem cerca de 13 milhões de brasileiros. Sobre o tema, eu continuo conversando com Alexandra Moreschi, advogada especialista em Direito da Saúde, e com Marli Sampaio, advogada especialista em Direito Civil. Doutora Alexandra, qual a importância da Lei 14.593 de 2023, que instituiu a Semana Nacional da Informação, Capacitação e Pesquisa sobre Doenças Raras? É uma lei muito importante, porque o grande problema que nós temos com relação às doenças raras, a doutora Marli até citou no início do programa, é a peregrinação, né, que esses pacientes fazem de consultório em consultório, de médico em médico, até conseguir um efetivo diagnóstico dessa doença rara, né? É muito comum você ter pacientes que peregrinaram por diversos médicos. Então, se a gente consegue trazer essa informação, essa capacitação para esses profissionais de saúde com relação às questões das doenças raras, né, e aí trazendo isso numa lei, numa obrigatoriedade para que Estado, municípios e o Distrito Federal, né, eles tragam essa capacitação para esses profissionais de saúde, você consegue minimizar o gargalo desses pacientes que passam por essa peregrinação. Aliado a isso, e é muito importante que a gente entenda, é a ampliação da triagem do teste do pezinho, né? Trazer o teste do pezinho ampliado para todo o Brasil. Doutora Marli, e a questão da quebra de patentes? Porque a gente falou aqui no primeiro bloco sobre medicamentos caríssimos, a doutora Alexandra falou mais uma vez aqui, medicamentos difíceis de acesso. É possível quebrar patentes? Existem indicações nesse sentido? Tem sido uma luta porque nós estamos falando de
não seria acordo, mas seria de um diálogo entre o executivo, o legislativo, para que se pudesse sancionar uma lei que quebrasse a patente de determinados medicamentos, e o procedimento não é tão simples, porque nós estamos falando desse diálogo, não estou falando do poder executivo em si, mas estou falando de Ministério da Saúde, de vários ministérios que precisam se reunir junto com o Poder Legislativo, enviar um projeto de lei e acordo com a indústria farmacêutica. Por quê? Porque a indústria farmacêutica, o que é a patente, a lei de propriedade industrial, ela confere à indústria farmacêutica o direito, né, e confere, inclusive, o direito de que esse medicamento seja produzido no âmbito industrial. Então, ele tem esse direito de produzir esse medicamento com esta marca e é proibido, então, a produção de medicamentos genéricos a partir daquele componente. Nós estamos falando de marca, componente e medicamentos genéricos. E quando há quebra de patente, então, o Ministério da Saúde em si, né, pode buscar a produção desse medicamento a partir do componente dele, da composição do componente ativo. E nesse caso, quando existe a patente, não existe a possibilidade de se produzir um medicamento genérico, de se produzir aquele medicamento em larga escala com aquele componente, porque existe a lei de propriedade industrial, ela protege a patente daquele medicamento que foi registrado tanto no INPI quanto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, tem toda essa proteção, e para que haja quebra dessa proteção, existe o processo legislativo, e com a indústria farmacêutica participando, Poder Executivo e Poder Legislativo. Então, existe essa necessidade de toda essa conversa, esse diálogo entre os poderes e também com a indústria farmacêutica, que não é fácil, não tem sido um diálogo fácil, até porque se você é dono da invenção industrial, lógico que a indústria farmacêutica, ela é indústria farmacêutica, ela cria medicamentos para proteção e para a cura dos males da saúde humana, mas ela é uma indústria, ela tem a sua proteção constitucional e legal, e ela visa lucro. Então, ela não entra com um medicamento para comercialização em um país para que aquele medicamento seja quebrado a patente. Como a doutora Marli falou, é um diálogo muito difícil, porque vocês imaginem, né, o custo que se tem para a criação de uma medicação, e eles querem lucrar com isso, né? Eles não investiram, não é barata, pesquisa científica e etc. Então, existem vários requisitos, né, para essas questões da quebra de patente. Tem que ter o interesse público, tem que ter o diálogo, né, com as entidades. Hoje aqui a gente tem alguns processos, né, bem acelerados com relação às quebras de patente, né, e muitas vezes acontece de não acontecer a quebra de patente. O que acontece? Acontece um acordo de transferência de tecnologia. Vocês vão lembrar exatamente disso, que foi o que aconteceu com a Fiocruz e a vacina da Fiocruz, né, a vacina do Butantan. Então, aquela vacina que veio da China, houve um acordo. O Brasil falou assim, China, Coronavac, que eu não vou lembrar o nome da empresa que produzia a vacina, mas produtora da Coronavac, eu vou comprar tantas X milhões de doses suas, depois que eu comprar todas essas doses, te pagar, você transfere a tecnologia. O que isso quer dizer? Eu posso produzir essa vacina aqui, dentro do meu país, eu tenho direito, então você transfere essa tecnologia para mim. Às vezes, considerando situações como essa e a dificuldade de diálogo com a indústria farmacêutica, é um caminho muito mais célere do que você brigar por uma quebra de patente. Aí você me fala, Ale, por que ninguém quebra a patente do Zolgensma? Porque não tem interesse público nem interesse privado. É simples. Não existe interesse para brigar por isso. Hoje é muito mais barato para o Estado ele pagar pontualmente as ações judiciais
Ah, mas são 9 milhões. Sim, mas é muito mais barato do que um processo de quebra de patente, ou mesmo você incorporar esse medicamento na RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicação. Então, às vezes, as pessoas ficam, mas por que o Estado deixa de judicializar? É simples, é o custo-benefício. Às vezes, é muito mais barato pagar a judicialização, normalmente é. E isso eu não estou falando só do Estado, tá, gente? Estou falando das operadoras de saúde. Porque a quantidade de pessoas que judicializam é algo em torno de 3 a 7% das pessoas que têm as negativas dos tratamentos. Então, é mais fácil incorporar o custo da judicialização do que você fornecer esse medicamento, esse tratamento para todo mundo. Bom, e a senhora falou aí da questão da negativa de tratamento. Nós temos uma pergunta sobre isso. Vamos conferir. Após ter o atendimento negado, onde um paciente com doença rara deve recorrer? Doutora Marli, qual é o passo a passo aí? Bom, como nós estamos falando aqui, a doutora Alexandra nos provocou e nos lembrou muito bem que nós estamos falando tanto do atendimento na rede pública quanto na rede privada. No nosso sistema de saúde brasileiro é o sistema misto, que abrange a saúde pública, a saúde suplementar, que são os planos de saúde, e o sistema privado, que são os hospitais, clínicas particulares. Então, quando ele tem um atendimento negado no sistema público de saúde, ele deve procurar sempre um degrau a mais daquele atendimento. Por exemplo, ele foi num posto de saúde. Imagina que ele mora em uma cidade pequena, que tem aquele postinho de saúde pequenininho lá, e ele levou a solicitação de um medicamento ou de um tratamento multiprofissional, um tratamento domiciliar, que ele tem esse direito, né, está na Política Nacional de Doenças Raras. Ele levou esse tratamento e o postinho de saúde falou, não, eu sou município, eu não tenho a mínima condição, então volta para casa, se vira que eu não tenho condição. Nesse caso, está errado o atendente, o que ele precisa é pedir para que seja chamado o chefe ou superior daquela pessoa, para que a pessoa encaminhe aquele pedido para a sua instância superior. Se é município, o município é pequeno, não tem condições, então ele vai encaminhar aquele pedido para que o Estado dê essa proteção. Então, a responsabilidade do município, por vezes, nós confundimos e achamos que o município é que deve ser réu numa ação de bloqueio de 9 milhões, etc. Não é o município, ou é o Estado, ou é a União, e preferencialmente da União, porque é a União que tem a competência para incorporar esse tipo de medicamento no Sistema Único de Saúde. Então, falamos aqui, quando ele tiver o tratamento negado, principalmente se ele tiver no município, pequeno município. Se ele tiver o tratamento negado no plano de saúde, o que ele deve fazer? Duas coisas, judicializar, não tem jeito, o tratamento foi negado, vai buscar um advogado ou a Defensoria Pública e vai buscar atendimento judicial. E fazer uma reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar, até porque existe a Política Nacional de Proteção à Pessoa que tem doenças raras, e essa política é nacional, e nós temos o artigo 196 da Constituição Federal, que nos garante esse tratamento. Bom, a senhora falou da política aí, e nós temos uma pergunta sobre isso. Vamos conferir. Qual o objetivo da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras? Doutora Alexandra, vamos explicar melhor, então, como é que funciona essa política nacional. A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, ela traz aí a obrigatoriedade, né, do Estado, na verdade não só do Estado, mas da saúde suplementar do nosso país, né? Então, da saúde pública e da saúde privada, de trazer o tratamento de forma integral a essa pessoa com doença rara. Então, isso vai incluir o tratamento com medicação, o tratamento com terapias que necessárias forem, exames que necessários forem, todo o tratamento multidisciplinar, que inclui ali não só os tratamentos com os médicos específicos, mas também com as terapias que sejam necessárias para manutenção, né, para promoção, proteção e manutenção da vida dessa pessoa, porque os princípios do nosso Sistema Único de Saúde, é a prevenção, proteção e recuperação da saúde. Então, tem as questões
questões do tratamento de saúde mental, tem as questões relacionadas às questões psicopedagógicas, né, até para essas crianças com doenças raras que precisam voltar a ser inseridas na escola, né, tratando aí da questão da inclusão. Então, assim, saúde é muito mais que não estar doente. Então, o fundamento da política nacional de proteção às pessoas com doenças raras é exatamente isso: prevenir, né, desde o início, e que essa pessoa tenha um fim de vida, né, se for o caso, inclusive passando ali pelos tratamentos paliativos. Então, isso também está incluído na Política Nacional de Proteção às Pessoas com Doença Rara. Eu agradeço a presença das senhoras, doutora Alexandra, doutora Marli, muito obrigada. E agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!